A noite era espessa e abafada. O céu sobre o planeta escravizado parecia mais pesado do que nunca, coberto por nuvens negras iluminadas pelo brilho esverdeado das fornalhas orcs que queimavam dia e noite. O cheiro de ferro derretido e carne chamuscada impregnava o ar. Samuel estava diante da mesa holográfica na base rebelde, os braços cruzados, os olhos castanhos refletindo as linhas verdes que desenhavam a fortaleza inimiga. Cada movimento da projeção lembrava um batimento cardíaco, como se o planeta em si implorasse por libertação. Atrás dele, passos leves soaram. Lyra. Ela caminhava como quem não tinha pressa, mas cada gesto parecia calculado para chamar atenção, os quadris balançando suavemente, a postura felina de uma caçadora. Você tem essa mania de olhar para os mapas como se pudesse vencer a guerra só com a força da sua testa, provocou ela, apoiando-se na beira da mesa. O holograma iluminava seu rosto com tons azulados, realçando o sorriso malicioso. Alguém precisa pensar, já que você só sabe agir sem calcular nada, retrucou Samuel, sério, sem desviar os olhos. Au! Ela fingiu dor no coração, levando a mão ao peito. E eu achando que você já tinha se rendido ao meu charme. Eu não me rendo. Nunca. O olhar dele era duro como pedra. Lyra se inclinou mais, deixando os lábios perigosamente próximos do ouvido de Samuel. Não se preocupe. Ainda vou fazer você implorar por mim. Samuel virou o rosto, afastando-se. Você deveria se preocupar em sobreviver à próxima missão. A frieza dele era uma muralha. Mas Lyra, ao invés de se ofender, apenas sorriu. Era exatamente esse gelo que a fazia desejar ainda mais derretê-lo. Horas depois, eles estavam escondidos atrás de destroços, observando os portões colossais da base orc. O som metálico das correntes dos escravos ecoava junto com o ronco grave das máquinas de guerra. As torres eram iluminadas por tochas negras que queimavam uma chama púrpura e tóxica. 2 guardas no flanco leste, patrulha trocando a cada 5 minutos. Samuel analisava, a voz baixa, firme. Lyra arqueou uma sobrancelha, sorrindo. Quer que eu faça um agrado para distraí-los? Insinuou, mordendo o lábio. Samuel a encarou de lado, exasperado. Se o seu plano é se matar, fique à vontade. Eu tenho outro. Antes que ela pudesse retrucar, Samuel avançou silencioso como sombra. Em segundos, estava atrás de um dos orcs, passando o braço em volta de seu pescoço e quebrando-o com um estalo seco. O outro mal teve tempo de reagir. Lyra girou a adaga com precisão, perfurando a garganta dele. O sangue espirrou quente, o cheiro metálico invadindo o ar. Admito, você tem estilo, ela disse, lambendo o lábio de leve, excitada pela matança. Isso não é estilo. É sobrevivência. Samuel limpou a lâmina na roupa do inimigo morto e seguiu adiante. Eles entraram dentro da fortaleza. O interior era um pesadelo. Corredores cheios de gritos, humanos acorrentados a máquinas que sugavam energia vital, crianças trabalhando sob chicote, sangue pingando de feridas abertas. Samuel sentiu o estômago revirar, mas sua expressão permaneceu de ferro. Ele cerrou os punhos, as veias verdes em seus braços brilhando levemente sob a pele. Eles não vão mais gritar hoje. Lyra observou aquilo, arrepiada. Você fica ainda mais atraente quando está com raiva. Samuel respirou fundo, tentando ignorar. Se concentre, Lyra. Enquanto plantavam as cargas explosivas nos pontos vitais da estrutura, patrulhas começaram a aparecer. O alarme não tardou a disparar, uma sirene grave que vibrava nos ossos. Orcs em massa surgiram, grunhindo, erguendo machados e armas pesadas. O caos começou. O massacre. Samuel se moveu como uma tempestade. Seus socos rachavam ossos, suas lâminas cortavam armaduras. Ele avançava em meio a dezenas, cada golpe impulsionado pela lembrança de seu povo sofrendo. O verde das veias brilhava cada vez mais, como se a própria terra lhe emprestasse força. Lyra era a dança da morte. Girava entre inimigos, cortando gargantas, saltando sobre corpos, rindo enquanto o sangue jorrava. E ainda assim, mesmo no meio da matança, ela encontrava tempo para gritar. Você luta como se estivesse tentando me impressionar. Eu luto porque quero viver. Retrucou Samuel, derrubando mais 3 orcs de uma vez. As cargas explodiram em sequência. O chão tremeu, paredes desabaram, gritos ecoaram. A fortaleza começou a desmoronar de dentro para fora. Mas então, surgiu o Colossus. Um orc gigantesco,
coberto de armadura negra e correntes, avançou rugindo. A lâmina serrilhada em sua mão parecia mais uma guilhotina. Samuel se jogou contra ele, o impacto ecoando como trovão. Eles trocaram golpes brutais, cada choque levantando faíscas. O Colossus ergueu a lâmina e, num golpe certeiro, atravessou o abdômen de Samuel. O mundo se apagou. A queda. Samuel caiu de joelhos, o sangue escorrendo quente. Sua visão turvou, os sons ficaram distantes. Ele viu Lira gritar, mas não escutou. Viu os rebeldes correndo, mas era como se tudo estivesse embaixo d'água. Então, lembranças. O cheiro do pão fresco que sua mãe fazia. O riso suave dela ao acariciar seu cabelo. A voz firme do pai, chamando-o de meu garoto forte. O campo verde da fazenda, o sol iluminando tudo. Uma lágrima escorreu pelo rosto ensanguentado. E de repente, ele viu o pai. Uma visão nítida, como se estivesse diante dele. O homem de camisa xadrez e barba por fazer o olhava com orgulho. Você ainda não terminou, filho. O mundo precisa de você. Samuel tentou responder, mas tossiu sangue. O pai sorriu. Levante-se. Você é meu filho. E você é forte demais para parar aqui. A visão se desfez. O escuro tomou conta. O milagre. Na base rebelde, Samuel foi colocado sobre uma maca. Rebeldes desesperados tentavam estancar o sangue, mas todos sabiam, ele estava morrendo. Lira estava ajoelhada ao lado dele, as mãos manchadas de sangue, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não! Você não vai me deixar agora, maldito! Eu não deixei ninguém me conquistar, e você não vai morrer antes de ser meu. Ela gritou, a voz quebrada. O curandeiro, um velho de olhos cristalinos, chegou. Suas mãos se ergueram, e uma luz verde intensa tomou conta da sala. O brilho penetrou o corpo de Samuel, fechando feridas, costurando carne, restaurando sangue. Era como se a vida tivesse sido arrancada do além e forçada de volta. Samuel arqueou o corpo, respirando fundo, como alguém que retorna do fundo do mar. Seus olhos castanhos se abriram, confusos. Lira caiu sentada no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Idiota, você quase me matou do coração. Samuel, ainda fraco, respondeu com a voz rouca. Você fala demais. Ela ficou sem palavras. A revelação. Dias depois, Samuel voltou à sala de comando. Estava mais pálido, mas seus olhos tinham uma chama nova. Os hologramas tremulavam, mostrando uma notícia devastadora. O comandante orc do planeta já sabia da localização da base rebelde. Um silêncio pesado tomou conta. O medo era palpável. Samuel fechou os punhos, olhando para o mapa como se fosse um campo de batalha. Então, eles virão até nós. Lira sorriu, passando a mão no cabo da espada. Ótimo! Eu adoro receber visitas. Mas Samuel não sorriu. A chama que ardia em seus olhos era de guerra, e também de vingança. O futuro do planeta estava prestes a explodir em sangue. O silêncio na sala de comando pesava como chumbo. O holograma mostrava a projeção da frota orca avançando pelo céu do planeta, dezenas de naves em formação, cada uma cuspindo fumaça negra. O coração dos rebeldes batia no mesmo ritmo dos motores que ecoavam à distância. Samuel mantinha os braços cruzados, os olhos fixos no mapa. Sua mente queimava, mas sua voz foi calma. Eles sabem onde estamos. Não temos mais tempo. Um murmúrio de medo se espalhou. Muitos rebeldes nunca haviam enfrentado uma guerra aberta. Até então, apenas emboscadas, ataques cirúrgicos. Mas agora, era diferente. Lira quebrou o silêncio com um sorriso selvagem. Ótimo! Assim eles facilitam nosso trabalho. Samuel lançou-lhe um olhar severo. Isso não é jogo, Lira. Se errarmos, todos aqui morrem. Ela deu de ombros, mas no fundo estava tão tensa quanto os outros. Apenas escondia isso com sarcasmo. A chegada da tempestade. O céu explodiu em rugidos. Naves orcs despencaram da atmosfera como meteoros, lançando chamas contra o solo. Explosões iluminaram a noite, sacudindo o chão da base rebelde. Alarmes soaram. Os corredores se encheram de gritos, armas sendo carregadas, botas correndo. Samuel subiu até a muralha improvisada de metal e sacos de areia. Lá em cima, viu o inferno. Colunas de soldados orcs marchando em massa, bestas de guerra arrastando catapultas de ossos e ferro,
E, no centro de tudo, um guerreiro colossal em armadura rubra. O comandante. Samuel sentiu o estômago se contrair. As veias verdes em seus braços começaram a brilhar, respondendo à raiva que queimava dentro dele. Eles querem guerra, então vão ter, murmurou. O primeiro choque. As catapultas lançaram pedras em chamas, que explodiram contra os muros, espalhando destroços e fogo. Rebeldes gritavam, alguns já feridos antes mesmo de empunhar suas armas. Samuel ergueu a mão. Atirem! As torres dispararam rajadas de energia improvisada, flechas e balas, cortando o céu noturno. Orcs caíram, mas outros continuavam avançando, rugindo como feras. Lira saltou da muralha direto contra um grupo inimigo, girando no ar com as lâminas duplas. Sangue jorrou em jatos carmesins. Ela riu alto, selvagem. Samuel. Vem brincar também. Ele não respondeu, apenas desceu pela corda, caindo com impacto brutal entre os inimigos. Seus punhos brilhavam em verde, cada golpe esmagando ossos, cada chute derrubando 3 orcs de uma vez. Mas a maré parecia infinita. Do centro do campo, o comandante avançou. Sua presença fazia os outros orcs recuarem em respeito. Ele ergueu a espada rubra, do tamanho de um tronco de árvore, e apontou diretamente para a muralha. Matem todos. Não deixem ninguém vivo. A voz era um trovão, vibrando no peito de todos os rebeldes. O medo percorreu as fileiras, mas Samuel ergueu o punho ensanguentado e gritou: Ninguém vai recuar. Se caírem, caímos juntos. Um rugido rebelde ecoou, a chama da esperança reacendida. Samuel correu em direção ao comandante. Cada passo parecia arrastá-lo contra uma montanha viva. As lâminas se chocaram, faiscando, e o impacto lançou ondas de energia pelo campo. Rebeldes e orcs foram jogados para trás com a força do embate. Lira, coberta de sangue inimigo, aproximou-se para ajudar, mas Samuel gritou: Não! Ele é meu! A luta foi brutal. O comandante esmagava o chão com cada golpe, abrindo crateras. Samuel desviava, contra-atacava, suas veias verdes pulsando como rios de energia. Mas o inimigo era forte demais, cada golpe mais pesado que o anterior. Em um momento, a espada rubra passou raspando pelo rosto de Samuel, cortando-lhe a bochecha. O sangue escorreu, quente. Mas ele não recuou. O comandante o pegou pelo pescoço, levantando-o do chão. Você é forte, mas ainda é só um garoto. Samuel tentou lutar, mas a força sumia. As lembranças de sua família voltaram, o riso da mãe, a voz firme do pai. Seu coração bateu mais forte. As veias verdes explodiram em brilho, irradiando como fogo vivo. Ele socou o braço do orc, quebrando ossos, e caiu no chão com um rolamento. A energia fluía, cada golpe agora deixando rastros luminosos no ar. Ele golpeou o comandante no peito, a armadura rachando. O monstro rugiu, recuando pela primeira vez. O campo de batalha se transformava em caos. Rebeldes e orcs caíam lado a lado, sangue encharcando a terra. Mas ao ver seu líder recuar, os orcs hesitaram. O comandante rugiu de raiva, mas ergueu a mão em sinal de retirada. Isso ainda não acabou, humano! Gritou, a voz ecoando como trovão. As tropas começaram a recuar, desaparecendo na fumaça da noite. Samuel caiu de joelhos, ofegante, o corpo coberto de cortes e hematomas. O brilho em suas veias apagava lentamente. Lira correu até ele, segurando-o pelos ombros. Você quase morreu de novo, idiota! Ele respirou fundo, tentando se levantar. Mas não morri. Lira o encarou, os olhos brilhando de raiva e alívio. Ela se inclinou, quase beijando-o, mas Samuel virou o rosto. Ainda temos guerra pela frente. Não confunda as coisas. O coração dela doeu, mas também ardeu em desejo. O fim da noite. A base estava em ruínas, muitos rebeldes mortos, mas ainda havia esperança. Samuel observou os sobreviventes ajudando uns aos outros, mesmo entre lágrimas. Ele apertou os punhos, olhando para o horizonte escuro. Eles sabem onde estamos, mas agora sabem que não vamos cair fácil. Lira sorriu ao lado dele, limpando o sangue do rosto. Então que venham todos. Samuel permaneceu em silêncio, mas em seus olhos queimava a promessa de uma guerra ainda maior. E o planeta inteiro parecia prender a respiração, esperando a próxima batalha.